E o casamento dos judeus, eles não é como o nosso casamento aqui. Eles duram uma semana, muitas vezes, 7 dias ou até mais. E é regado a muita comida, muita bebida, e certamente nesse casamento, Hudson, tinha muitos convidados. Pode ter certeza, nós estamos, né, nesse momento de isolamento, não podemos fazer um casamento aberto, estamos fazendo aqui, transmitindo, né, online esse casamento, mas naquela época os casamentos tinham muitos participantes. Mas tinha um participante que era especial. Ele foi convidado e ele se fez presente nesse casamento, certo? Então isso eu gostaria já de deixar registrado nesse casamento aqui. Convidem Jesus para o casamento de vocês, tá certo? Por mais que você tenha seus amigos, Hudson, Rebeca tem os amigos dela, tem os pais, tem os parentes, tem os amigos, mas Jesus, ele é esse convidado especial, tá certo? Ele se faz presente em nosso casamento e nós precisamos conviver com ele durante o nosso casamento, tá certo? Não somente digo isso aqui para o casal que está se casando nesse momento, mas todos os demais casais que estão nos ouvindo nesse momento, faça este chamamento. Convide Jesus para o seu casamento, que certamente ele fará a diferença. Nós vamos ver aqui que muitas coisas ocorreram nesse casamento, mas apenas uma pessoa fez a diferença, foi a pessoa de Jesus, tá certo? E aí, prosseguindo aqui, nos diz, versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Se quiserem sentar, viu, fiquem à vontade, tá bom? Podem ficar à vontade. Porque hoje a palavra vai durar umas 3 horas, tá bom? Tá certo? Se preparem aí, traga água para eles, cadeira. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Então aqui vemos um ponto importante, né, que nessa festa, como eu disse que durava muitos dias, obviamente é difícil você calcular a quantidade de bebida e de comida que todos têm que comer e beber, né? Tem uns que bebem mais, tem outros que comem mais, e aí terminou que, antes de acabar a festa, Rebeca, o vinho acabou. E agora? Lá não era fácil de ter um supermercado aberto, como temos aqui. Ah, vai ali rapidinho, compra um vinho. Não, não era assim. Tinha que realmente mandar fazer o vinho, então não era nada fácil. E agora? Que situação é essa? Então esse vinho, né, que acabou, ele representa a alegria no casamento, certo? Então quando não temos Cristo, né, não temos Jesus em nosso casamento, a alegria, ela pode acabar. O gozo, a satisfação, ela pode acabar, certo? Então somente o Senhor Jesus é quem pode nos trazer essa verdadeira alegria. No início do relacionamento, tudo é muito desfrutável, tá certo? Tudo é muito bom, um compreende bastante o outro, são bastante compreensíveis, não sei se já está acontecendo isso, né? Mas pode ser que durante, né, o tempo se passando, comece a vir as dificuldades, comece a vir alguns problemas, pode se preparar que eles virão, tá certo? Mas o importante é que Jesus esteja com vocês para enfrentar todas essas dificuldades, tá certo? Então, quando essas coisas vierem, vocês precisam desfrutar desse Senhor como essa verdadeira alegria, tá? A alegria humana, ela pode passar, ela é passageira, mas a alegria do Senhor, ela é eterna, tá bom? Então, guardem isso para vocês e deixe o Senhor fazer parte do casamento de vocês, tá certo? Então aqui esse vinho, né, representa, como eu disse, essa alegria. No livro de Cântico dos Cantos, capítulo 1, versículo 2, nos diz, melhor é ter o amor do que o vinho, certo? Então o livro de Cânticos mostra, né, esse relacionamento, né, de um casal,
e nos diz que o seu amor, ele é melhor do que o vinho. Então, o vinho, ele traz essa alegria, ele traz esse prazer, tá? Mas nós vamos ver aqui que o vinho que o Senhor proporciona na nossa vida é um vinho muito melhor do que o vinho que é oferecido pelo mundo, tá certo? Então, aqui ela diz, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Esse ponto eu gostaria de deixar registrado, que nós precisamos, primeiro, receber a palavra, tá? Vocês vão ver aqui que o fato das pessoas terem obedecido a palavra e terem crido na palavra, o milagre aconteceu, certo? Então precisamos ouvir, como ela disse, né, a mãe de Jesus, ouvir tudo o que ele vos disser, certo? Então ela cria que ele poderia mudar a situação. As pessoas que ela transmitiu a palavra ouviram a palavra e outro ponto importante, obedeceram. Então não basta simplesmente você ouvir, mas precisamos ouvir, precisamos crer e precisamos obedecer. Tá certo? Então aqui eu queria só rapidamente mostrar para vocês, em Isaías capítulo 55, versículo 6, nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então, Hudson e Rebeca, vocês precisam ouvir o Senhor e buscar o Senhor, certo? Então, quando as situações vierem, vocês precisam invocar o nome do Senhor e chamá-lo, né, para que ele seja o socorro presente na vida de vocês, tá certo? E também obedecer, em 1 Samuel 15, 22, nos diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Então as pessoas ali não questionaram nada. Quando ela disse, fazei tudo o que ele vos disser, as pessoas creram ali e obedeceram naquela palavra. E em crer no Senhor, Marcos capítulo 9, versículo 23, nos diz: tudo é possível ao que crê. Eu pergunto ao casal, vocês creem que Deus pode mudar a vida de vocês? Amém. Então isso é muito importante, desde esse primeiro momento, vocês terem esse princípio na vida de vocês. Ouvir o Senhor, crer na palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor, tá bom? Então se tiver esse princípio, certamente as coisas vão acontecer. E no versículo 6, nos diz: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Essas talhas de pedra aqui representa a criação, tá? O número 6 na Bíblia representa a criação. O homem foi criado no 6º dia, certo? E pedra na Bíblia representa a natureza humana, tá? Lá no livro de Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro 2,5 nos diz: também vós mesmos como pedras que vivem. Então nós somos como pedra, temos essa natureza de pedra, tá? E também em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então a nossa origem, a nossa natureza é a terra, certo? E da terra vêm as pedras. Então essas 6 talhas representam toda a humanidade. E essas talhas foram cheias de água. Água na Bíblia, em alguns aspectos, denota morte. Por exemplo, o dilúvio, né? Quando veio o dilúvio, tudo foi submergido nas águas de dilúvio. Então ali eram águas de morte, tá certo? Então essas 6 talhas que ali foram cheias de água, representa que a humanidade toda, ela está cheia dessa morte no seu interior, certo? Ou seja, essa humanidade, né, o homem que Deus criou, ele tem dentro de si essas águas de morte e precisam ser transformadas em águas de vida, certo? E aí aqui prosseguindo, no versículo 7 diz: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tudo que o Senhor falava, eles faziam.
Então, por isso as coisas foram acontecendo e os milagres foram acontecendo, tá certo? Então, aí eu queria só ainda mostrar essa questão de vaso. Em Romanos capítulo 8, versículo 23 e 24, nos diz que nós somos vasos de misericórdia preparados para Deus, certo? Então, você, Hudson, é um vaso. Rebeca, você é um vaso. E como vasos de misericórdia que Deus nos preparou de antemão, é para expressar a glória de Deus, certo? Então essas águas de morte que originalmente elas permeiam a humanidade, elas precisam ser transformadas em vida, tá? E aí também eu queria ler em 2 Coríntios 4:7, que nos diz que nós somos um vaso de barro, mas que nesse vaso de barro contém um tesouro dentro dele, certo? Então a ênfase não deve ser no vaso. O vaso ele é de barro. Por mais capacidade que tenhamos, intelectual, né, física, profissional, mas somos um vaso de barro. Mas esse vaso de barro contém dentro dele um tesouro. Esse tesouro é a vida de Deus dentro de nós, tá certo? Então aqui prosseguindo em João capítulo 2, nos diz: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora, certo? Então, aquelas águas de morte foram transformadas em vida. Vinho representa essa alegria, a vida da alegria. Então, na vida de vocês, Hudson e Rebeca, essa alegria desse bom vinho precisa permear o casamento de vocês, tá? Que Deus possa abençoar vocês no seu casamento, para que sempre vocês estejam desfrutando dessa verdadeira alegria, desse verdadeiro prazer que esse vinho do Senhor proporciona, tá? O vinho que o mundo proporciona, ele até embriaga as pessoas sentem uma falsa alegria e um falso prazer, mas o vinho do Senhor, ele é real, ele é permanente. Quando nós provamos dele, nós veremos que esse vinho, ele é melhor do que o anterior, certo, Hudson? Então aqui foi o que ocorreu nessa festa de casamento. Então aqui, no versículo 11 diz: com este deu Jesus o princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Então aqui foi o princípio, né, da manifestação aqui da glória do Senhor, certo? Então aqui podemos ver nesse trecho, né, de João capítulo 2, que o nosso casamento precisa ter esse elemento especial, que é a pessoa do Senhor Jesus nele. Precisamos convidá-lo para que ele faça parte do nosso casamento em todos os dias da nossa vida. Porque o prazer humano, a alegria humana, ela pode acabar, mas o prazer do Senhor, este não, esse é sempre real em nossa vida. A cada momento que nós quisermos, ele está presente em nossa vida, basta apenas chamarmos pelo nome dele. E aí eu queria ler, para já encaminhar para a conclusão dessa primeira parte, no livro de Romanos, capítulo 10, né? Nós precisamos de fato chamá-lo, né, para fazer parte desse nosso casamento. E aí como devemos chamá-lo? Romanos capítulo 10, no versículo 9, nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, como chamamos esse Senhor para fazer parte do nosso casamento? Com a nossa boca, certo? Como nós vimos, nós somos vasos criados por Deus, vasos de misericórdia. E esses vasos de misericórdia precisam ser cheios
desse vinho, dessa alegria e desse prazer que é real. Então, como chamamos Ele? Invocando o seu nome, abrindo a nossa boca e crendo no nosso coração, certo? Então, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento pela internet, vocês podem chamar o Senhor para fazer parte do seu casamento. Aqueles, obviamente, que são casais. Quando você chama Ele, com certeza Ele faz parte do seu casamento, Ele faz parte da sua vida, e esse desfrute dessa vida é um desfrute bem real, certo? Eu posso testificar isso. A idade que vocês têm, pronto, um outro ponto que é bastante coincidente, né? A idade que vocês têm, 25 anos, né, encaminhando para completar os 26, não é isso, em agosto, é a idade que eu e minha esposa temos de casados, tá? Nós casamos no final de 93, dezembro, e vocês nasceram em agosto, né, de 94. Então nós já temos aí 26 anos de estrada, né, filha? 26 anos de experiência, né? Leôncia e Eliane está mais ou menos nesse, um pouquinho mais, né? 27, não é isso? 27 anos. E o que eu posso testificar para vocês que hoje a nossa alegria, o nosso amor, o nosso prazer no casamento, ele está melhor do que quando no princípio. Certo? Por quê? Porque nós convidamos Jesus para fazer parte do nosso casamento. Então, quando ele chegou em nosso casamento, desde o princípio, e uma terceira coincidência, né, que eu quero também falar aqui, é que esse trecho aqui, ele foi lido no meu casamento, de João capítulo 2, pelo meu sogro, saudoso, né, o João Vilela, pastor João Vilela, que é pai de minha esposa, falecido, mas ele leu esse trecho para nós e foi de grande ajuda ali naquele momento para nós. Falou justamente disso, né? Da alegria, desse bom vinho que traz essa alegria ao nosso casamento, tá certo? Então eu quero deixar isso com vocês. Não se esqueçam que o vinho do Senhor é melhor. Por mais que o mundo possa oferecer alguns tipos de vinho, tá? Tanto vinho psicológico como vinho físico, que dão algum prazer transitório, momentâneo, mas ele se acaba, certo? Mas o Senhor, quando Ele está presente em nosso casamento, Ele pode nos dar um vinho muito melhor, um vinho real e um vinho eterno. Louvado seja o Senhor. Então, por aqui eu concluo essa primeira parte do casamento, tá? Só explicando às pessoas que estão nos ouvindo pela internet, esse casamento, ele tem a característica, né, de ser religioso com efeito civil. Então, nós, como igreja, também fomos habilitados a fazer a parte civil, tá? Então, agora, nesse segundo momento, nós vamos fazer a parte civil e vamos dar início com a entrada das alianças, tá certo? Passando eu por junto de ti, vi-te em tempos de amores, e sobre ti o meu manto estendi, cobri a tua nudez, dei-te aliança, fiz juramento, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Então aqui temos
duas alianças, uma obviamente maior, deve ser o dedo de Hudson, e outra bem menorzinha, deve ser o dedo de Rebeca, tá? Então essas alianças, elas, como podemos ver, são totalmente redondas e elas não têm início nem fim. Isso mostra que o casamento, diante de Deus, é algo eterno, é algo que não tem fim, certo? Por isso que a aliança tem esse formato e ela é feita de uma única peça, né? Ela é trabalhada numa peça só. Também as alianças, pela nossa cultura, elas normalmente são feitas de ouro, tá? E ouro, na Bíblia, tipifica a natureza de Deus, mostrando que nessa aliança, Deus que nós fazemos entre o homem e a mulher, Deus ele está presente, certo? Representado aqui por essas alianças. Ela é um pacto feito entre duas pessoas, certo? E tem como símbolo desse pacto a aliança. No Antigo Testamento, quando Deus fez uma aliança com o homem e disse que esse homem não mais seria destruído, isso após o dilúvio, né? Que não seria mais destruído com águas, Deus ele fez essa aliança com o homem e deu um sinal dessa aliança. Eu pergunto aqui ao casal, qual foi esse sinal? Ele está na natureza, ele está na natureza. É o arco. O íris é um complemento que o homem deu, né? É por ele ser colorido, né? Mas na Bíblia não fala íris, fala só o arco. Mas aí podemos dizer um arco, né, colorido, né? Tem várias cores, tá certo? Então, eu pergunto para vocês, há quantos mil anos Deus não fez esse pacto com o homem? Mas até hoje, não é isso? Quando muitas vezes o tempo fecha mesmo, aí nós vemos no horizonte o arco. Aí eu pergunto para vocês, isso é ou não é a fidelidade de Deus com o homem? Então significa que a aliança que Deus fez com o homem, ela é imutável, ela não muda.